Oh, Father, tell me, do we get what we... Pessoal, bom dia novamente. É muito bom ter vocês aqui, né, nesse momento, enfim, que a JDC está promovendo, né, de um assunto tão importante, como a gente disse lá no grupo, né, Setembro Amarelo. É uma pauta, né, extremamente válida e que a JDC abraça, de fato, essa causa. E hoje, né, estamos aqui com a psicóloga Luzielen Batista. Bom dia, gente. Bom dia. Ela vai trazer para a gente aí, né, com muita clareza, enfim, esse tema, né? E fiquem à vontade, tá, gente? Ela vai se apresentar, enfim. Então, fiquem à vontade aí para participar, caso vocês tenham alguma dúvida, viu? E é isso. Muito obrigada a todos pela presença. Vamos lá, fica à vontade, Luziene. Bom dia, gente. Espero que estejam todo mundo bem por aí. Como a Lohane me apresentou, né? Meu nome é Luzielen Batista, sou psicóloga clínica, né? Sou terapeuta cognitivo-comportamental, né? Trabalho aí com as demandas maiores de ansiedade, depressão, os transtornos comportamentais, de aprendizagem e a educação especial também, tá? Faço atendimentos online, presencial também, tá bom? Podemos começar? Podemos. Vamos lá, gente. Essa palestra, né, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, né, um tema extremamente importante, necessário. Então, estou aqui hoje para quebrar tabus, quebrar alguns mitos, para falar, conscientizar o máximo, né, de pessoas que a gente conseguir, porque conscientizando umas às outras, a gente consegue cercar e diminuir esse número, né, essas taxas que estão tão altas, né, do suicídio, né. Pois bem, começando um pouquinho falando sobre a história, né, do Setembro Amarelo, trata-se de uma campanha que aqui no Brasil teve um início em 2015, né, visando assim essa conscientização das pessoas sobre o suicídio, né, bem como evitar o seu acontecimento. O mês de setembro ele foi escolhido porque desde 2003 o dia 10 de setembro é considerado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas só aqui no Brasil, que em 2015, eles tiraram um mês inteiro para essa conscientização. Então, é recente, né, essa conscientização, assim, do mês todo. Mas lembrando, gente, que é importante a gente falar sobre o ano inteiro, não apenas no setembro, né? Essa conscientização tem que ser uma conscientização constante, uma conscientização para ser levada para a vida. É uma iniciativa do Centro da Valorização da Vida, que é o CVV. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles têm um número, inclusive, que é 188, é 24 horas por dia. Eles têm chat hoje em dia também. Há 2 anos, na época da pandemia, eles iniciaram esse chat. Então, é totalmente anônimo, totalmente sigiloso. Vocês podem estar entrando em contato ou passar para as pessoas que precisam também, porque vai ter lá profissionais para poder ter essa escuta qualificada com a pessoa que precisa dessa ajuda, né, no momento. Então, essa iniciativa, junto com o Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria também, ambos aí visando nesse apoio emocional da prevenção do suicídio, né? Para vocês verem um pouquinho, gente, de taxas, no mundo, 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos, sendo a segunda maior causa entre os jovens de 15 e 29 anos. Já aqui no Brasil, é 11 mil essa taxa, de que tiram a vida todos os anos. Em 2020, até maio desse ano, começo de 2020 até maio de 2022, esse número aumentou para 13 mil devido à pandemia. Então, já temos 13 mil por ano, de 2020 até maio desse ano. Então, pensando assim, a cada 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. E a maior concentração está na nossa região, na região sudeste, onde esse índice é 38%. Então, olha como a gente precisa falar sobre. E esse número aumentou mais ainda da pandemia. A gente vai falar mais para frente também um pouquinho desses fatores, né, de risco que fizeram aumentar mais ainda esses índices. Sendo na mulher a 8ª maior causa e nos homens a 3ª maior causa. Então, bem alto, né, essa taxa também. Agora, um pouquinho, né? Alguém aqui sabe do porquê do amarelo? Já ouviu falar, assim, um pouquinho da história? Podem falar, abrir o áudio.
Não. Eu ouvi falar que era um caso, acho que de um adolescente, um rapaz americano, se não me engano, que tinha um carro amarelo. A princípio, tudo bem com a vida dele, do nada ele cometeu suicídio e ninguém entendeu por quê. E aí ficou esse carro amarelo ali simbolizando esse mês para prevenção, porque é um trabalho muito de ouvir, perceber detalhes, porque a princípio todo mundo ficou surpreso que não tinha nenhuma evidência assim de que ele estaria em depressão ou pensando nisso. Isso mesmo, Diego, perfeito, foi isso mesmo. Ele começou lá nos Estados Unidos com o jovem Mike M, 17 anos, quando ele cometeu o suicídio, né? Ele era um rapaz extremamente habilidoso, né? Então ele conseguiu restaurar sozinho um Mustang 68. Não necessariamente é esse, tá, gente? Só foi para dar uma ilustrada. E seus amigos e familiares, eles não perceberam que esse jovem ele tinha sérios problemas psicológicos, não conseguiram evitar, né, a sua morte. Então, a partir disso, né, no dia do velório foi feita uma cesta com muitos cartões decorados, né, com fitas amarelas, e dentro tinha a frase: se você precisar, peça ajuda. Então, esse movimento, ele foi estopim, né, importante para a prevenção do suicídio, né? Pois esses cartões chegaram nas mãos de quem realmente precisavam de apoio. Em consequência dessa triste história do Mike, foi escolhido o símbolo da luta, né, do Setembro Amarelo, o laço amarelo. Agora a gente precisa conhecer sobre, né, um pouquinho dessa doença, dos transtornos, para a gente conseguir prevenir. E uma frase bem interessante que o Augusto Cury, ele fala, que quando a pessoa ela pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Não sei se vocês já passaram para pensar sobre isso. É uma ambiguidade que a pessoa tem ali entre o viver e o morrer. Ela quer viver, mas ao mesmo tempo é tanta dor que ela quer morrer. Então ela fica naquela luta. Então, para tirar aquela dor, tem a vida dela no meio desse processo. Então ela só quer fugir daquela dor. Então, embora o comportamento e a psicologia permeiem a nossa vida diária, né, nós não somos educados sobre esse tema tão vitais. Tem um analfabetismo generalizado em relação à doença mental. A gente não tem uma matéria, né, na escola falando sobre os tipos de transtornos, a gente não é conscientizado sobre isso. A gente não é conscientizado sobre muitas coisas, né? Imagina sobre o transtorno mental. Então, por isso já é criado vários tabus há muito tempo em relação à doença mental, por simplesmente não conhecer. Então, por isso estou aqui hoje, para trazer um pouco desse conhecimento para vocês, para assim vocês poderem passar para outras pessoas para outras, e assim a gente conseguir ajudar esse número maior, né, de pessoas. Normalmente, a pessoa que comete o suicídio, ela tem a necessidade de aliviar pressões que ela está sentindo, sejam pressões externas ou internas, e essas pressões podem ser voltadas com cobranças sociais, por culpa, por medo, por remorso, depressão, ansiedade. E nos tempos de pandemia, gente, em home office, né, falando assim, a gente tem que ficar atento também, porque esses sinais, esses sintomas, eles podem vir também, a gente não perceber. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre os sinais de alerta, que às vezes vocês podem ter até mesmo colegas mesmo de trabalho que passam sobre isso e vocês não conseguem ou não percebem, não têm o conhecimento mesmo para conseguir detectar, né? Isso conseguir ajudar da maneira mais assertiva, né? E um pouco desses fatores, assim, só para vocês saberem, os transtornos mentais, eles podem ser definidos como prejuízos ou anormalidades de ordem psicológicas, mental ou cognitiva. E entre as suas causas estão fatores genéticos, bioquímicos e comportamentais, como estilo de vida, né, da pessoa, por exemplo. E tem alguns transtornos que pode estar ligado. Não quer dizer que determina, viu, gente? Então eu tenho um transtorno de ansiedade, eu vou ter depressão, eu vou ter pensamento suicida? Não, gente, não é condicionante. Você tem uma questão física ou tem uma questão de algum transtorno, não significa necessariamente que você vai desenvolver isso, tá bom? É só uma predisposição. Então, por exemplo, pode ter um transtorno de humor, é característico para desenvolver, os transtornos por uso de substância, principalmente o alcoolismo, entre as drogas aqui no meio também, a esquizofrenia, tá? E um pouquinho das questões físicas, né, dos fatores físicos, que pode associar a síndrome da dor crônica. Aqui entra a questão da fibromialgia, né, também dessa dor crônica.
dores neurológicas, HIV e câncer. Mas, mais uma vez, não quer dizer, então eu tenho câncer e vou desenvolver pensamento suicida. Não, não é determinante. É uma predisposição. Minha mãe teve depressão, teve pensamento suicida, então eu também estou condicionada a ter. Não, é uma predisposição. Não significa que você vai ter, tá? Então, para distinguir esses fatores distais seriam exatamente isso, alguns transtornos mentais ou alguma questão física. E os proximais seriam relacionados ao nosso cotidiano, seriam algumas situações que podem ser gatilho, por exemplo. Às vezes a pessoa já tem um transtorno de ansiedade e junto ele está passando uma situação complicada, por exemplo, no trabalho. Ela vai desabafar com um amigo, vamos dar um exemplo, e falar, está muita pressão, não estou aguentando isso, estou trabalhando muito em home e isso não está sendo bom, tem um lado bom e positivo, e a pessoa fala assim, então sai desse trabalho. Por que você está nele, então, se está fazendo você sofrer? Não é simples assim. A pessoa ali, ela não está desabafando com o outro, procurando talvez uma solução. Ela está procurando um acolhimento. Ela está procurando um conforto. Ela está procurando se sentir abraçada. Então, muitas das vezes, com o intuito de ajudar mesmo, as pessoas nem fazem, às vezes, por querer, com o intuito de querer ajudar, mas não sabe como ajudar certo dessas pessoas. Então, às vezes fala assim, então sai desse trabalho. Por que você está aí sofrendo, então, com isso? E aquilo ali faz a pessoa, tipo, nossa, mas não é isso que eu queria estar ouvindo aqui. Eu queria só ser abraçada por essa pessoa. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso também. E um desses sinais de alerta, inclusive, alguns dos sinais de alerta que vocês podem perceber é o aparecimento, por exemplo, ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas. Gente, não pode ser interpretado como ameaças e nem chantagens emocionais, mas sim como aviso de alerta para um risco real. Você está vendo que aquela pessoa ali tem 2 semanas que ela está num comportamento diferente. Vamos colocar o serviço, o home office, que foi que abrangiu mais esses 2 anos, né? 2 semanas era que a pessoa extremamente ativa, mandava um bom dia ali no grupo, aquela pessoa assim, do nada ela some, fica mais reclusa, nas reuniões ela não aparece muito, ela está nesse comportamento 2 semanas seguintes, já é um sinal de alerta. Aí associa-se, por exemplo, com a preocupação com a sua morte ou falta de esperança, ela começa a falar sobre a morte mais do que o comum. Começa a se sentir assim, sem esperança, culpada, com falta de autoestima, traz questões de autoestima. Então, essas ideias pode expressar de forma escrita ou verbal, viu? A pessoa pode falar isso digitando para vocês ou podem acabar verbalizando, seja por meio da fala ou por meio de um desenho, por meio de um comportamento, né? Aí ela começa, por exemplo, a expressar ideias ou intenções. Por exemplo, eu queria desaparecer. Vou deixar vocês em paz. Eu queria dormir e nunca mais acordar. É claro, né, gente? Toda regra tem a sua exceção. Tem aquele dia que a gente está extremamente exausto do trabalho. Não é assim? Aí, por exemplo, a Bárbara comenta com a Lohane amanhã. Nossa, Lohane, eu não estou conseguindo aqui. Eu queria sumir hoje. Está tão pesado, está tendo uma pressão aqui, não é isso? Meu Deus, então ela já vai pensar em suicídio. Não, gente, não é assim. Um dia estressante é normal, né? A gente querer sumir, desaparecer, o famoso, eu só queria estar numa ilha deserta, eu comigo mesmo. Tudo bem, mas se a pessoa está tendo esse tipo de comportamento, diálogo por mais de 2 semanas, já é um sinal de que não está tudo bem. Nem sempre, gente, a pessoa vai expressar assim, eu quero me matar. Às vezes ela não vai verbalizar isso. Ela pode vir com esses sinais sutis dessa forma, entendeu? Falando assim, tá muito cansado, eu não sei mais o que eu faço, minha vida está ficando um pouco sem sentido, eu não sei o que eu quero para o meu futuro. Isso são alguns diálogos muito sutis que as pessoas com pensamento suicida, elas trazem também, né? Assim como isolamento. Às vezes uma pessoa extremamente ativa nas redes sociais, e ela some, do nada, sem falar nada. Simplesmente ele desativou o Instagram e sumiu. Não é aquelas pessoas. Tem pessoas mesmo que fazem uma desintoxicação, colocam lá, gente, vou ficar um periodinho sem. Não é esses casos, viu, gente? É um caso que a pessoa extremamente some, é uma pessoa extremamente ativa, ela não posta mais nada. Ela tinha um grupo ali de lazer onde ela jogava um futebol numa terça-noite, por exemplo. Então, ela para com isso também. Ela para qualquer atividade. Ela está no serviço de um home ali, mas às vezes ela ia trabalhar presencial, ou às vezes ela ia almoçar com a equipe, ela ia com o time, ela para com isso tudo.
Então, é através desses sinais, assim, a gente pensa assim, nossa, mas a pessoa se matou do nada. Gente, nunca é do nada. É a gente que não consegue perceber esses sintomas, não consegue perceber esses sinais que a pessoa dá. Às vezes vão ser sinais sutis, às vezes vão ser sinais mais exagerados. Então, depende muito. Então, não tem um caso que a pessoa foi do nada. Ela sempre, para uma pessoa mais próxima, ela vai dar algum sinal. Só que talvez aquela pessoa, infelizmente, ela não consegue perceber mesmo aqueles sinais. Porque pode ter sido sutil assim. Ela começou a sumir, ela começou a se isolar. O home office pode ter trago uma questão vamos dar um exemplo de uma pessoa trabalhando em casa. Ela pode ter começado assim a acostumar com aquilo de uma maneira assim, não vou sair, vou ficar só em casa. Aí começou aquele sentimento triste, começou aqueles pensamentos ruins. Pode trazer aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de depressão. Aí vem aquele pensamento junto, eu preferi estar morto, mas ela não verbaliza, fica com aquilo com ela. Ela só verbaliza, por exemplo, eu não posso fazer mais nada em relação a isso. Eu estou me sentindo muito, muito sozinha aqui em casa. E ela está repetindo isso por mais de 2 semanas. Discurso como eu não aguento mais, que remete ao desamparo. Eu sou um perdedor e um peso para os outros, que é uma questão de desesperança. Então, são todos sinais sutis assim que a pessoa pode trazer e a gente pode não perceber. Então, gente, nunca é do nada. Sempre tem um sinal. A gente que, infelizmente, não somos educados, não temos essa conscientização, esse conhecimento para conseguir perceber mesmo, né? Então, alguns outros fatores, né, igual falado também, tentativas prévias de suicídio, também anteriormente, é um sinal de alerta. Incapacidade física ou alguma doença, mais uma vez, não quer dizer que vai terminar, mas é uma coisa para ficar mais alerta. Alguma exposição ao bullying que aquela pessoa pode ter passado, algum problema no relacionamento, algum problema financeiro ou familiar, histórico de abuso de substâncias, perda de um amigo ou um familiar por suicídio, ou por um luto por alguma outra questão também, não só do suicídio, história de doença mental e acesso a meios letais também, alguns dos fatores de risco também, tá? Agora, trazendo um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Esse primeiro, assim, eu quero que vocês falem, assim, quem quiser, assim, falar. As pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio? O que vocês acham? Isso é um mito ou uma verdade? Às vezes, tem as pessoas, elas acham, né, que quem fala não faz. Só que, pelo que você até está trazendo aqui para a gente, às vezes a pessoa já está reverberando algo, né, que está na cabeça dela, ela já está mostrando que está ali. Então, eu acredito que realmente seja um mito. Antes você achava que era verdade? Às vezes por falta de conhecimento, né? Só por ouvir as pessoas dizer, que fala assim, cão que ladra não morde, sabe? Quem fala não Sim. fala, sabe? Porque tem alguns ditados, né, que falam isso e as pessoas acabam colocando em umas situações sérias como essa, mas Sim. eu, né, há muito tempo, assim, eu já tenho tido um pensamento muito diferente com relação a isso, então eu sei que é um mito. Ótimo. O Leonardo também comentou no chat aqui que é um mito. E é isso mesmo, gente, é um mito. As pessoas que falam suicídio, elas cometem, sim, o suicídio. Às vezes é que a gente não está atento ali àquele sinal, ou acha assim, não vai não, né? Agora, alguns outros pontos também, né? Quando uma pessoa, né, pensa em suicidar, terá o risco de suicídio para o resto da vida? Mito ou verdade? Eu acho que é verdade. Quem mais acha? Verdade ou mito? Quem arrisca? E a gente fica curado do transtorno? Então, gente, isso é um mito. Não significa que ela vai ter um risco de suicídio para o resto da vida. Você tem tratamentos, você consegue lidar com aquilo, mas não quer dizer que, por exemplo, você passa uma situação que pode ser gatilho para você, daqui 20 anos e vem aquele pensamento de novo, entendeu? Pode ser que venha, mas pode ser que não venha também.
Então, é um mito. A pessoa não quer dizer que ela pensou uma vez, ela vai ter aquele risco para o resto da vida. Ela vai ter aquele risco para o resto da vida se ela não tratar. Se ela deixar aquilo ali latente. Se ela ficar tratando só os sintomas e não for na causa. Aí será um risco para o resto da vida. Outros mitos também. A maioria dos suicídios acontece repentinamente sem aviso. Mito. A pessoa, ela avisa. A gente que não, às vezes, consegue perceber esses sinais. Outro mito. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Não necessariamente, pode ter passado momentaneamente. É o sintoma, né? Às vezes o sintoma passou, mas é a causa. Se a gente não trabalhar a causa, por isso é importante da terapia, é isso, para se trabalhar a causa junto com aquele paciente. E com isso, alguns casos até precisa desse auxílio da medicação, né? Do auxílio da psiquiatria também. Outro mito, né? Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer? Não, gente. Tem tratamentos para isso, não significa que a pessoa já está predisposta a pensar em suicídio, então eu vou morrer, já se entrega. Mito também. Alguns outros mitos. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato? Não, gente. Até pouco tempo, inclusive, ainda, né, para algumas pessoas, acredito que sim. Que se a gente falar sobre o suicídio, a gente vai encorajar o ato. E não, a gente não vai encorajar. A gente vai estar ajudando. A gente precisa falar sobre, né? Porque falar é a melhor solução. Mas, claro, né, um falar assertivo. Porque dependendo da forma que a pessoa fala também, ela pode acabar encorajando aquela pessoa a cometer, né? Então, a gente tem que saber o que falar também. Deixar a pessoa sozinha, né? Oi? Eu estou vendo você falar aí da gente perceber os sinais, né? Quem está em volta. Sim. E eu tive uma situação que eu tive uma pessoa muito próxima que suicidou. E a culpa que eu carreguei durante 2 anos por ter não percebido, achado que não tinha percebido sinais, foi uma coisa assim dolorosíssima. Então não é só a pessoa que está lá tentando suicídio, a gente tem que estar atento aos nossos sentimentos também, não sei, porque foi muito ruim. Eu carreguei uma culpa durante 2 anos, e aí sim a terapia teve que me ajudar, Uhum. né? Exatamente. É exatamente isso, né, Carla? A gente fica se sentindo culpado porque não Por que conseguiu eu não enxergar, vi? né? A pessoa falou aquilo, mas eu não dei importância. Aquilo era um sinal, sabe? Algumas coisas você começa a lembrar, por que ela deu o sinal? A pessoa realmente dá sinais, só que a gente não percebe. Sim, mas aí é onde entra a parte da que você falou de sentir essa culpa, né, Carla? Porque, nossa, por que eu não atentei? E é onde você não deve também se sentir culpada, porque agora você sabe dessa importância. Se você fosse educado, se nós fôssemos educados sobre esse tema há mais tempo, a gente conseguiria salvar mais essas vidas, né? Então, é uma culpa generalizada da sociedade também, que não traz esse assunto para a gente tão abertamente, né? Assim, comentaram até no chat aqui. E é exatamente isso, né? O Leonardo falou que o suicídio ele não aparece no jornalismo. É mascarado muitas notícias sobre o suicídio. Na própria UFMG, eu tenho professores, eu tenho colegas de profissão lá, e eles não passam o que acontece lá dentro. O índice de suicídio lá dentro foi altíssimo. Só que coloca em reportagem que foi um ou outro estudante que cometeu aquilo. Então, o jornalismo não passa isso com medo das pessoas, encorajar, né, as pessoas a fazerem. E não é, gente. A gente precisa educar as pessoas. Então, essa culpa, Carla, que você sente, muitos passaram e passam também por isso, né? Sentir ótimo que você sentia por conta disso, porque a gente não é educado sobre isso, né? Ótimo que você conseguiu trabalhar, e isso é importante, a psicoterapia, para conseguir trabalhar e você não se sentir culpada, porque essa culpa não é sua, né? Sozinha. É uma culpa de toda uma sociedade que não faz a gente falar sobre esse tema, né? Outros mitos também. Desafiar a pessoa a continuar em frente. Gente, não. A gente tem que acolher aquela pessoa. Aí vocês me perguntam, mas como que eu faço? A pessoa me falou ali, tipo, eu vou me matar agora. E aí, o que eu faço com aquela informação? Gente, é você ajudar aquela pessoa
a procurar ajuda, tipo, vamos procurar ajuda, eu vou junto com você. E você tentar o apoio, né? Claro, uma pessoa mais próxima, assim, de você apoiar aquela pessoa, ir junto com aquela pessoa numa sessão, no psiquiatra, numa terapia, de você acolher aquela pessoa. Às vezes a pessoa, gente, ela não quer nenhuma opinião, ela só quer ser ouvida, ela só quer ser acolhida, ela só quer ser abraçada, ela só quer alguém por ela ali. Então, o que a gente tem que fazer é isso, estou aqui por você, estamos juntos nessa, não falar assim, tudo vai ficar bem, daqui a pouco isso passa, é uma fase. É igual algumas pessoas falam, né, para quando algumas pessoas têm crise de ansiedade, por exemplo, fica calmo, porque controla a respiração. Gente, não é assim. A pessoa sabe que ela tem que ficar calma, ela sabe que ela tem que controlar a respiração, mas não é assim que funciona. Olha uma outra forma muito mais tranquila. Estou aqui com você, vamos respirar juntos? E de você fazer aquilo junto com a pessoa, seja longe mesmo, numa videochamada, ou você vendo aquele risco maior e estando junto com a pessoa. Numa outra palestra que eu fiz semana passada, uma pessoa deu um depoimento de um amigo que só mandou uma mensagem, tipo, eu cansei dessa vida, estou me despedindo de você. Ele ficou tão desnorteado o que fazer, que na hora ele ligou para ele atendeu, foi conversando com ele, até alguém da família chegar em casa e ficar com ele. E ele conseguiu salvar a vida daquele amigo. Ele não sabia o que ele fazia, mas ele sentiu nele. Ele até fala que ele foi tocado no momento, eu preciso conversar com ele, eu preciso mostrar para ele que a vida é mais. Então ele foi lembrando momentos felizes que os dois passaram juntos. Falei, amigo, lembra aquela vez que a gente foi na praia, a gente fez aquilo? Você lembra o que você falou? Então é isso, gente, você trazer junto com aquela pessoa momentos que vocês passaram juntos para fazer sentido para ela voltar essa vida de novo. Então, olha só, ele conseguiu salvar essa vida. Mesmo longe, ele fez uma videochamada com ele, enquanto a parte dele estava entrando em contato com os pais desse amigo, e os pais foram até a casa dele, e ele ficou com esse amigo até os pais chegarem. E com isso ele acompanhou ele nos tratamentos. Então, muito melhor do que ele não julgou. Ele só falou, estou aqui por você, o que você precisa, vamos conversar até esse pensamento ruim passar, vou te acompanhar em outros tratamentos. Então, é muito mais assertivo do que a gente só falar, não, calma, respira, vai ficar tudo bem. Você tem que continuar em frente. Como assim você quer desistir de tudo? Né? Então, a gente tem que ter cuidado a forma que a gente aborda, né, as pessoas sobre. Né? Outro mito, né? Ou trazendo algumas verdades, na verdade. Né? Uma verdade, gente, que a maioria das pessoas que falam sobre o suicídio, elas chegam ao ato. Então, não trata como uma frescura, uma falta de Deus, não dá atenção, tenta sondar com aquela pessoa, sabe? No sentido, tentar puxar dela mesmo. Não, mas o que você está sentindo? Tentar fazer ela falar um pouco sobre aquilo, para você sim tentar entender um pouco e tentar a melhor maneira, né, de ajudar. Outra verdade, a pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer, que é aquela frase que eu trouxe, né, do Augusto Cury, dela querer matar a dor, né, e não a vida. Então, tem essa ambiguidade ali, essa ambivalência. Eu quero viver, mas está doendo muito. Eu quero morrer também. Eu quero tirar essa dor, né? Então, é conversar abertamente com essa pessoa, para ela se sentir acolhida, se sentir abraçada, sentir assim, ela tendo a oportunidade de ajudar, sabe? De dizer, estou aqui por você, estou aqui para você. A pessoa precisa se sentir acolhida. Ouvir, mostrar empatia, ser afetuoso com a pessoa, levar a sério aquela situação, verificar aquele grau de risco, tentar identificar uma forma de dar apoio emocional. É claro, né, gente? A gente não consegue lidar nem com as nossas próprias emoções, por isso que é importante a gente olhar um pouquinho para a gente também. Se a gente não consegue lidar com nossas próprias emoções, como a gente vai conseguir ajudar o outro? Então, por isso é importante nós sabermos lidar com a gente também, né? Expressar opinião, os valores da vida dessa pessoa, perguntar sobre tentativas anteriores, até para você conseguir auxiliar ali uma família e falar, fulano comentou comigo sobre isso. Vocês podem perguntar se a pessoa falar, nossa, eu estou pensando em me matar. Vocês podem perguntar, como? Para ver se aquela pessoa elabora alguma coisa, que se a pessoa falar, eu pensei em fazer isso, ela já está num passo bem avançado.
ela já está com o pensamento elaborado. Então, o próximo passo dela talvez é tentar. Se aquela pessoa não traz nada elaborado, ela fica mais falando assim, não sei, eu só queria dormir e não acordar mais. É menos pior, entre aspas, porque ela ainda não está elaborando uma forma de tirar a própria vida. Então, você já consegue perceber. Não, peraí. Então, se ela não elaborou nada, então, assim, vou entrar com os tratamentos agora. Agora, se ela já fala, não, eu vou pular de uma ponte, eu vou tomar remédio. Então, ela já está elaborando. Então, tem que ter uma atenção maior ainda para essa pessoa. Alguns casos precisa até de uma internação mesmo. Mas quem vai conseguir avaliar isso, né? Os profissionais, né, qualificados para poder avaliar. Mas qualquer sinal que vocês já conseguirem perceber e já forem esse alerta, então vocês já conseguem ajudar aquela pessoa, né? E de onde obter, né, gente, essa ajuda? Para quem não tem plano de saúde, por exemplo, vocês podem conseguir esse serviço de saúde em CAPs, né, em unidades básicas de saúde, emergência, às vezes algum caso que um amigo te falou, tomei um monte de remédio aqui, nem deixa ele terminar de falar nada, já liga ali para um SAMU, passa o endereço dele, já pedindo socorro, já liga para algum familiar se ele estiver sozinho, para já tentar dessa forma. E o Centro de Valorização da Vida, que eu falei no início, que é 188, né, tem um site deles aí escrito, e tem também o chat, hoje em dia eles têm um chat também, e sempre que possível, procurar um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que é extremamente importante e necessário para avaliar o grau dessa pessoa, tá? E é isso, gente. Falar é a melhor solução. A gente precisa falar sobre, precisamos conscientizar o maior número de pessoas, né? Queria deixar aqui um momento aberto para quem quiser compartilhar alguma experiência, para quem quiser, né, perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, tá? Sinta-se à vontade. Eu queria falar uma coisa, eu já até comentei isso com algumas pessoas aqui dentro da empresa, e eu acho que é importante porque talvez traz uma forma de pensar diferente até para outras pessoas também. Mas, recentemente, eu passei pelo luto, né, de perder a minha avó. E, para mim, eu nunca tinha passado pelo luto antes, né, foi algo, assim, muito difícil, porque minha avó ela era muito próxima mesmo a mim, a gente tinha um cuidado, né, ali, porque ela dependia da gente para tudo, e por mais que ela já estava doente, ela já estava sofrendo muito, e a gente sabia, assim, que era o final da vida, quando acontece, não é uma inconformidade, sabe? Mas é o sentimento de perda. E aí, por muitos momentos, isso fica, assim, muito misturado na cabeça da gente, isso dói muito, né? Às vezes é difícil a gente conseguir ser tão racional em um momento tão difícil, né? Exatamente. E por vários momentos que eu estive ali cuidando dela, né? Que eu fui para a casa dela, para a cidade dela, minha mãe já morava com ela, e eu fui ajudar no cuidado. Minha equipe que trabalhava, né, junto comigo, por vários momentos eles viram isso e eles sempre me perguntavam, né, se eu estava bem, sempre acompanhavam isso no momento que eu estava cuidando dela. E ali eu sempre tive um apoio muito grande, né, das pessoas que trabalhavam comigo, e só que em casa eu era a pessoa que ajudava, né, então eu não conseguia sentir nada. E no dia do velório eu não consegui chorar, porque eu ajudei todo mundo. A minha avó faleceu em casa, né, então eu não chorei em momento algum, eu não consegui chorar. Eu só chorei quando eu vim para Belo Horizonte, né, que é a minha casa, é onde eu moro, e aí eu fui passar pelo período de luto, mas eu fui passar pelo período de luto uma semana depois que tudo aconteceu. E foi uma coisa, assim, muito difícil, porque é uma dor que você sente que você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade de comer, você não vê graça em nada, para você as coisas, assim, elas perdem o sentido totalmente. E aí, quando você falou aquela frase, né, que às vezes a gente não quer acabar com a vida, a gente só quer acabar com a dor, eu ficava pensando quando que isso ia acabar, sabe? Como que isso ia passar, que às vezes a gente não vê saída. Então, quando a gente passa por isso, é tudo muito difícil. Mas depois que a gente passa, pelo menos o meu sentimento hoje é de falar sobre, né? Porque uma coisa que para mim foi muito difícil, hoje pode ser uma forma de eu ajudar alguém, né? Falar um pouco sobre como eu consegui digerir tudo, sabe? Como eu consegui colocar as coisas no lugar, voltar à minha rotina, voltar à minha realidade, porque no começo você se perde totalmente de você, da sua rotina, de tudo. E talvez uma coisa, né, que pode ser legal aqui, até para conscientização de algumas pessoas, no momento que a gente está passando, realmente é muito difícil, às vezes não dá nem vontade da gente comentar muita coisa com ninguém, a gente quer ficar mais, né, sozinho,
mas depois que passa, se vocês tiverem vontade de falar sobre, às vezes o seu depoimento, né, ou alguma coisa, um insight que você vai trazer pode fazer sentido para outra pessoa, né? Às vezes pode trazer uma cura, pode salvar uma vida, e essa sensibilidade é importante a gente ter, né? Se quem tiver aqui tiver passado por algo e depois quiser falar de alguma forma, quiser escrever sobre, mas, né, e além da atenção que a gente tem o tempo todo com quem a gente trabalha, com quem a gente mora, com as pessoas que a gente convive, talvez esse depoimento ele vai fazer sentido para outra pessoa também, né? A sua cura pode curar alguém também. Então, isso para mim foi importante e hoje eu digo muito sobre isso porque fez muito sentido, né? E pode ter alguém que já passou ou está passando por isso. A gente tem sempre ter esse olhar para o próximo também é importante, né? Com certeza, fantástico, Bárbara, o seu depoimento, porque é exatamente isso, né? Você está sentindo aquele momento de dor, você não quer sentir aquilo, mas não tem como você fugir e você fica naquele meio termo, e é onde, assim, tá vendo? A sua equipe conseguiu ter esse olhar sensível, perceber que você não estava bem, e de te dar ali um conforto, às vezes uma palavra ali, estou com você, né? Quer que eu faça isso? Às vezes o mimo que você recebe, você está trabalhando, te manda alguma coisinha ali, você já se sente abraçada, confortável, aquela forma de se sentir acolhida, né? Isso é muito importante, faz a diferença, né? Às vezes tem muitas pessoas também que sente assim, eu não vou falar isso, eu vou demonstrar fraqueza, né? Vou estar falando de... E não é, gente, não precisamos ser fortes o tempo todo. A gente precisa mesmo falar sobre aquilo que a gente está sentindo, para a gente processar aquele sentimento e elaborar, ressignificar da melhor forma possível, né? Verdade. Alguém mais, gente? Alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Tenha vontade, gente. Dentro de vocês. Bem... Então, gente, né, para mim foi muito, apesar, né, de sempre estar buscando, né, entendendo esse tema, enfim, algo que para mim, né, até pela minha formação também traz, né, eu tenho um conhecimento, enfim, mas sempre a gente está aprendendo coisas novas, né? Por exemplo, quando você trouxe aí para a gente o porquê do amarelo, né? Eu, de fato, não sabia da história, né? Do motivo da escolha da cor e tudo mais. Então, assim, eu entendo que momentos como esse, né? São ricos demais, a gente consegue aprender. E, para além, né, disso, a gente consegue aí encontrar formas, né? De lidar com as pessoas no dia a dia para entender, captar alguns sinais e formas também de agir, né? Então, assim, gostaríamos de agradecer, né, Luziele, em sua participação, agradecer todo mundo, né, que participou desse momento com a gente, e o quanto é isso, né, o quanto isso é importante também. Se alguém quiser falar alguma coisa, né, ainda está em tempo, fiquem à vontade. Mas, no mais, agradecer, né, pela participação de todos. À tarde, né, a gente vai ter outro momento como esse, né, muito bom mesmo. E é isso. Né? Muito obrigada a todos. Quem quiser participar de tarde de novo, tá liberado. É isso, gente. Um abraço. Bárbara, você vai falar? Não eu só queria mesmo deixar o setor de gente e cultura à disposição de todo mundo, né, da empresa. Nós somos um setor que vai acolher tudo que vocês precisarem falar. Às vezes tem coisas que acabam assim atingindo o nosso profissional, mas quando a gente vai ver a raiz, ela é pessoal, né? Aqui, e a gente vai sempre direcionar, a gente vai sempre te ajudar de alguma forma. Tem profissionais hoje capacitados, né? Para ajudar em todas as áreas, em todos os nichos, seja lá qual for a dificuldade. Mas nós somos um setor que acolhe, nós somos um setor que se importa. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, né? Independente do que for, independente de qual é o seu pensamento, o seu sentimento, saibam que vocês têm aqui, né, uma empresa que vai acolher, né, e que vai ouvir e que está à disposição de vocês. Então, por favor, qualquer coisa que vocês precisarem, sempre podem contar com a gente, tá bom?
No mais, obrigada mesmo Isso. pela participação de todos, né? Um bom dia e à tarde nós voltamos aí com a Lu para mais uma palestra. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite também. Estamos de volta. Obrigada, Ótimo. Lu. Obrigada, Pessoal, gente. tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. And we're down we go.